Olá pessoal, todo mundo bem? Muito bom. Eu fico sempre feliz por saber que você está aí do outro lado muito bem. Então, nós estamos dando sequência aqui à nossa série Fases do Chamado Ministerial. E eu quero apresentar a você a segunda fase do nosso chamado ministerial. Tá certo? Que é a fase da intermediação, né? A fase de intermediar. E eu quero falar para você também sobre a característica dessa fase. Então, nos vídeos anteriores, na fase inicial, né, aquela fase teve uma característica mais de uma operação em nosso ministério que acontece dentro de nós. Na verdade, na primeira fase, Jesus trabalhou dentro, em nós, nele, por meio dele e para nós, né, num contexto mais aconchegante, num ambiente de casa, de lar, certo? Agora, nessa fase da intermediação, é nós que estávamos cuidados, fomos ensinados, adquirimos uma nova natureza. Agora nós vamos precisar ir, né, nos expor. E aí, ao nos expormos, nós vamos apresentar ao mundo aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos como vontade divina. Então, o que você deve entender, isso é para todos os que estão chamados ou têm chamado, é que o nosso ministério, precisa ser um ministério intercessor, um ministério mediador, tá certo? Eu vou ler para você alguns textos básicos para poder pautar, né, o título dessa segunda fase, né, que é a fase da intermediação. Como nós vamos precisar intermediar, eu vou precisar primeiro definir, eu creio que você já sabe, mas nunca é demais aprender ou reaprender cada vez mais. A palavra até orienta a fazer isso. Conheçam e prossigam em conhecer. Também você já sabe a definição de intermediar. Eu quero fazer isso para a gente poder identificar o posicionamento do nosso ministério. Eu estou falando aqui de fases do nosso chamado ministerial. Isso é o que eu entendo que tem que ser. E é porque eu vejo assim nas Sagradas Escrituras, da forma principalmente como Jesus fez. Tá certo? Então, eu repito aqui, se Jesus fez, nós precisamos fazer também. Olha aí a definição dessa palavra, que é o título dessa segundo momento dessa nossa série. Tá aí. Diz o seguinte: intermediar é atuar como intermediário ou mediador. Ela tem o seguinte significado: interceder, interferir, intervir, mediar. Todas essas palavras significam ações, atitudes que devem ser vistas nessa fase aqui. E qual é a relação de todos esses significados? É a relação justamente de que uma vez agora que nós adquirimos uma nova natureza, pertencemos e participamos do reino divino, recebemos o convite de Jesus e agora nós vamos ser selecionados para irmos ao mundo onde nós vamos fazer esse tipo de trabalho, da intercessão, de se colocar no meio entre a vontade de Deus para os homens e a remoção da vontade do diabo também para os homens. Nós somos aqueles purificados, lembra das características da primeira fase inicial, não é? O segundo grupo da fase inicial, que é composto pela pureza e inocência. Então nós somos os puros, os inocentes, habilitados agora, somos os únicos habilitados, o grupo especificado ou especializado para fazer esse tipo de intermediação. Outra definição também que dá a entender a palavra intermediar ou a intermediação é o ato de mediar duas partes em conflito ou oposição.
Irmãos, nós só temos ministério porque existem dois reinos, o reino dos céus e o reino das trevas. E nós fomos, como eu acabei de falar aqui, os habilitados para intervir no reino das trevas que está em operação na vida de pessoas e de sistemas e circunstâncias que têm se levantar no mundo que estamos hoje. Somos os únicos. Então, o teu chamado, irmão, o teu chamado precisa ter as características de intercessão ou de intercessor. Se está fugindo disso, se você não tem sustentado isso, eu quero dizer para você que você não vai ter uma expressão muito efetiva e precisa nesse ministério. Então ela precisa ter essas características. Agora eu vou trazer aqui, vou pautar o que eu comecei a falar aqui no começo, vou pautar essa verdade, né? Essa informação que eu passo a você agora, a partir das Sagradas Escrituras. Está escrito isso que eu acabei de falar nas Escrituras? Tá, eu trouxe para você a definição de forma, num contexto mais formal, vamos assim dizer, a definição do que significa intermediar ou intermediação, peguei mesmo aqui no dicionário. Mas agora vamos ver na Bíblia. Deus sabe muito bem, eu falei para você que a característica da fase inicial foi aquela mais para dentro, do lar, não é? Do sacerdócio, né? Onde pelo sacerdócio nós fomos lavados, purificados, aliviados, vamos assim dizer. Agora está na hora de nós sermos representantes, sermos sacerdotes para o mundo. E nós temos as habilidades para perdoar o mundo também, no contexto em que estamos inseridos, para convidá-los para experimentarem da mesma graça que nós temos experimentado. E isso não é uma tarefa que nós devemos fazer também a partir de nós mesmos. Tudo que a gente faz ou vai fazer, ela deve partir de Jesus. Deve partir com o auxílio dele. Da parte de nós deve apenas haver a disponibilidade e a exposição dessas características. Nós é que temos que disponibilizar um coração puro, uma consciência inocente, não é? E nós é que temos que nos expor para interceder, né? Até porque essa posição, né, é a mesma posição, é a mesma atitude, é o mesmo ministério que Jesus está sustentando hoje nos céus. Ele é o nosso intercessor hoje, que parte, ou a definição também da intercessão pode significar alguém que advoga a causa de alguém. E Jesus hoje, de acordo com 2 João, capítulo número 2, ele é o nosso advogado, um justo advogado, né, que está intercedendo por nós. Então, Deus, o Pai, sabe que vamos lidar com forças satânicas, oposições, artimanhas, ciladas de Satanás. Então, conforme eu falei para você no vídeo anterior, como Jesus fez, a Bíblia diz que ele chamou para perto de si o que ele mesmo quis e depois só assim que designou. Esse desígnio é justamente o chamado, designou para ensinar, pregar e expulsar demônios, exercer autoridade sobre os demônios. Então, a primeira fase era estar com ele, depois designou para ir. E o desígnio, ela deveria ou precisa estar condicionado ao revestimento de poder. Se por um lado o sangue de Jesus, o perdão de Jesus nos purificou para participarmos e sermos filhos de Deus, o revestimento do poder, o revestimento de poder com a presença do Espírito Santo, ela nos respalda, obviamente, nos dá uma natureza nova, um coração novo, mas também ela nos expõe para atuarmos com poder, a precisão de poder. A nossa intercessão não é uma intercessão frívola, uma intercessão medíocre, é uma intercessão expressiva, agressiva, poderosa contra as forças
do inimigo. Então deve haver um respaldo espiritual sobrenatural no nosso exercício para intermediar nesses dois reinos que estão em conflito, são inimigos. A Bíblia está declarado, o diabo é o nosso inimigo declarado. Tá certo? Você pode conferir isso lá em Romanos, tá certo? Romanos capítulo 8. Então, a Bíblia diz, vamos ler agora, daí na tela para você, textos bíblicos para darem respaldo a essa questão aqui da intermediação. E assim, você que tem chamado ou você que está chamado, essas verdades precisam estar sólidas em você. Quando nós nos posicionamos como intercessores, a nossa vida de autoridade sempre estará ativa, estará sendo sustentada, alimentada, só com a ideia ou só com essa disposição de entender que somos eleitos para intervir em situações contrárias à vontade de Deus. Vê aí na tela para você. Vamos começar com 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 15, diz o seguinte: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, no versículo 18. Então, assim, isso é a ideia de Deus, não é uma coisa nossa, assim como o próprio chamado, o desígnio que é referido lá em Marcos capítulo 3, também é dele. Ele nos designou. E o nosso desígnio primordial é para intermediar, para sermos a expressão exata do seu ser, como embaixada, cooperadores deles na terra. Auxiliando, facilitando, intercedendo, fazendo a intermediação, do poder de Deus para com a humanidade, através da pregação da palavra, como também está lá referido em Marcos 3. A pregação da palavra, o exercício das atividades de expulsar demônios é nosso trabalho, é nosso ministério intervir contra essas forças malignas na vida de pessoas e circunstâncias. Então, essa deve ser a sua visão. A outra passagem também está lá em Atos capítulo 1. Olha ali na tela para você ver. Diz assim: Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nesse começo de conversa, Jesus estava orientando para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E a partir desse revestimento, eles poderiam ir, eles poderiam sair, entendeu? Até então eles estavam com Jesus, estavam conservados naquele manto, na graça, não tinham saído ainda. É a partir desse momento que eles vão sair, mas eles saem com essa condição, com esse revestimento. Então você deve acompanhar, irmão, essa estrutura divina que te respalda para atuar na terra, que é com a graça do Espírito Santo, ou com a manifestação do Espírito Santo, do sobrenatural em nossas vidas. Foi assim com Maria, não é assim? Foi assim com os apóstolos, foi assim com o próprio Jesus. A Bíblia diz que quando ele vai para o deserto, ficou 40 dias lá e 40 noites, não comeu, não bebeu. Quando volta, ele cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele começou a fazer o que ele fez. Eu não vou falar aqui do ministério do Espírito Santo na vida de quem está chamado. Não é essa a proposta. Eu estou falando aqui que o teu chamado, o teu desígnio é apontado por Jesus para ser intercessor, para sermos intermediários entre o reino dos céus contra o reino de Satanás na vida de pessoas e circunstâncias no qual nós estamos inseridos. Tá me entendendo? Então é esse o nosso trabalho, ok? Deu para entender até aqui? Então assim, se nós conseguirmos entender essa fase, é por meio dessa fase da intermediação que Deus nos confia grandes coisas. Quando nós conseguimos nos expor com solidez e essa disposição viva, efetiva,
né? Deus nos confia grandes coisas na terra, mas grandes coisas mesmo, tá certo? Então, fica fechado aqui esse contexto ali, e qualquer coisa, se você quiser mais coisas dentro desse contexto ainda da fase da intermediação, fala aqui nos comentários, mande mensagem para o meu privado e nós vamos desenvolver mais ainda esse conteúdo, tá certo? Agora vamos para a nossa última fase, né? E lá nós vamos estar falando sobre a maturidade da nossa fase ministerial. Falamos da fase inicial, intermediária, agora vamos falar do fechamento, né? Como fecha-se o nosso ministério, como Deus vê o fechamento do nosso ministério. Então, uma coisa que inicia, ela deve crescer. E tudo aquele que cresce chega na sua idade madura. E como nós nos comportamos, quais são as coisas que acontecem nessa fase madura do nosso chamado ministerial. Você já sabe? Você tem alguma noção? Então venha comigo, eu vou estar tendo essa oportunidade para apresentar para você de forma pautada biblicamente sobre a fase madura do nosso chamado ministerial. Vamos embora?